Bandido da Luz Vermelha, o primeiro serial killer brasileiro. Para os vizinhos, João Acácio Pereira era apenas um pacato e educado morador de Santos no litoral paulista. Não sabiam que nas madrugadas dos anos 1960, ele viajava até São Paulo para cometer grandes roubos. João cortava a eletricidade e entrava de pés descalços nas mansões. Usava um lenço vermelho para esconder o rosto ao estilo cowboy, e uma lanterna vermelha. Quando encontrava os moradores das casas, batia um longo papo. Algumas vítimas chegaram a cozinhar para o assaltante. Depois do papo, João fugia com o dinheiro. O bandido era fascinado por filmes de faroeste, pela cor vermelha e gostava de imitar o rei Roberto Carlos. A fama do peculiar assaltante chegou à imprensa, que fez dele o personagem mais famoso da crônica policial da época. O bandido da Luz Vermelha herdou o nome do norte-americano Karil Shema, que tinha o mesmo apelido e agia com uma lâmpada vermelha de carro de polícia, executado na Câmara de Gás em 1960 por 17 acusações de estupros e sequestros. Nossa versão brasileira não era um serial killer típico, já que seus 4 assassinatos foram acidentes de percurso. Um foi resultado de uma briga de bar e os outros 3 foram mortos durante os assaltos ao resistirem. O período de glória de João durou 6 anos. Em 1967, graças às impressões digitais deixadas na janela de uma mansão, ele foi preso e tornou-se um dos criminosos mais famosos do país. Passou 30 anos na cadeia, saiu desdentado e louco. 4 meses depois, foi morto por um tiro de espingarda numa briga de bar com um pescador em Joinville, Santa Catarina. Quando a capital paulista chegou à década de 1960, a nossa Nova York Tupiniquim já contava com mais de 3 milhões de habitantes. Nesse período iniciou-se o processo de perda da qualidade ambiental e dos padrões urbanos, até então razoavelmente mantidos. A corrida imobiliária para o Centro Novo do outro lado do Vale do Anhangabaú relegou o Centro Velho à lenta deterioração. A Avenida Paulista e a Avenida Faria Lima surgiam como novos centros urbanos e a instalação do polo industrial automobilístico na região do ABC expandiu o uso do automóvel em São Paulo. O caráter cosmopolita da quinta maior cidade do mundo, selva de concreto atrairia, então um típico selvagem do século XX, um personagem sanguinário, abusivo, bárbaro e arbitrário que com sua labiríntica sagacidade e talento para fugir à captura, viria a desmoralizar toda a polícia de São Paulo, causando grandes embaraços para o secretário de Segurança Pública da época. João Acácio Pereira da Costa, cuja violenta figura ficou eternizada como o bandido da luz vermelha, alcunhado assim em razão de usar uma lanterna com facho de luz vermelha para intimidar suas vítimas, causou pânico na capital paulista na década de 1960 e teve sua trajetória passada limpo pelo jornal Notícias Populares, semanário este que contribuiu inclusive com a captura do Celerado em agosto de 1967, ao publicar seu retrato falado. Após sua prisão, o jornal publicou entre outubro de 1967 e janeiro de 1968, uma série com 57 capítulos sobre as origens do criminoso. Essa série e o fato de que a metrópole paulista já era uma cidade bastante desigual, com uma diferença socioeconômica muito grande, seriam os grandes responsáveis por polarizar a opinião pública brasileira em relação ao criminoso. Seus crimes dividiam a convicção de grande parcela da população que o repudiava e temia e outra parte que o considerava mais um brasileiro à toa na maré da última etapa do capitalismo. Os locutores radiofônicos o cobririam de adjetivos: monstro mascarado, zorro dos pobres, misterioso tarado, criminal maconheiro. Parecemos-nos um exercício de imaginação classificar João Acácio dentro das concepções subentendidas quanto aos criminosos de renome. Sua sagacidade para escapar à captura ao longo de 5 anos de intensa atividade o destacou e imprimiu o rótulo de figura lendária dentro da história brasileira. Nascido em 1942 na cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina, João Acácio foi criado por um tio em Joinville após a morte precoce de seus pais. Em 1967, em seu julgamento,
Acácio relataria uma infância repleta de maus-tratos cometidos pelo tutor, sendo ele e o irmão submetidos a trabalhos forçados e submetidos a tortura física e psicológica. Após fugir da casa do tio, passou a viver nas ruas de Joinville, onde praticava pequenos furtos em lojas de alimentos e de roupas para saciar sua vaidade. Mais tarde, já manjado na cidade, em vez de prisão, receberia conselhos de policiais e tentaria se reabilitar trabalhando em 2 tinturarias. Na primeira, um beijo na filha do patrão, flagrado pelo pai, o deixaria sem emprego. Na segunda, foi demitido após ser visto usando o terno de um cliente num cinema local. Com a polícia de Joinville menos tolerante novamente em seu encalço, mudou-se para Curitiba e de lá, no início dos anos 1960, fixou-se na Baixada Santista em São Paulo. Começou a arquitetar roubos às residências de luxo, viajando comumente à capital. Neste período, Acácio fez do crime a sua profissão, tornando-se um dos bandidos mais temidos de São Paulo, devido à forma impetuosa como agia diante de suas vítimas. Luz Vermelha promoveria intensa perturbação pública da lei e da ordem, com dezenas de assaltos, acusações de estupros e homicídios. Viria a ser considerado o inimigo público número 1 da capital paulista e, após incessante investigação da polícia, foi preso em 7 de agosto de 1967. O criminoso, que gastara boa parte do dinheiro dos roubos com mulheres e boates da Baixada Santista, agora não passava de um número no sistema prisional brasileiro, condenado em 88 processos, sendo 77 roubos, 4 homicídios e 7 tentativas. Sua pena foi dosada em 351 anos de detenção. Como a legislação brasileira não permite que alguém fique preso por mais de 30 anos, Luz Vermelha seria solto em 26 de agosto de 1997, após um embate liminar entre o prisioneiro e o Ministério Público. Após uma passagem rápida pela casa do irmão em Curitiba, o que resultou em desavenças, partiu para Joinville e procurou pelo tio, o mesmo que ele acusou de maus-tratos. Novos conflitos o colocaram na rua para trilhar caminhos que o colocariam em rota de colisão com a fatalidade. Naquela semana, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina, o diretor do Hospital Regional de Joinville havia assinado o atestado de insanidade do ex-presidiário. Assim, Luz Vermelha seria conduzido para um hospital em Florianópolis em poucos dias. Estava morando de favor na casa de um pescador de Joinville, quando foi confrontado por assédios cometidos contra a mãe e também contra a esposa do anfitrião. Em 7 de janeiro de 1998, menos de 5 meses depois de ganhar as ruas, João Acácio foi morto, aos 55 anos de idade, pelo pescador Nelson Pizinguer com um tiro na cabeça.